E aí pessoal, estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade à nossa aula. Na última aula nós construímos um player de shoot 'em up. Para quem não sabe o que é, são esses joguinhos que você atira para cima, brincando de navinha, quase sempre contra alguma invasão ou algo do tipo. Galera, é o seguinte, eu não mexi no meu Blender de ontem para hoje, tá? E essa telinha aqui é a tela de acesso rápido. Bem aqui tá a engine que eu salvei ontem no final da aula, ó. Shoot 'em up. Se você mexeu no seu Blender, o que você fez por último vai estar aqui, tá? Se por acaso você tá visualizando ele aqui, beleza, clica aqui em cima, e ele vai abrir aqui o Shoot 'em Up. Eu vou apertar o B aqui, selecionar o Input e o cubo, trazer o ponteiro para cá. Selecionei o Input e o cubo, agora eu dei uma vírgula clicando, tá aqui. Pressionei o 5 para tirar a isometria. E eu vou dar continuidade, pessoal, a partir desse projeto, beleza? Se você não tem esse arquivo, eu vou deixar no final dessa aula o link da última aula para que você consiga fazer esse arquivo, beleza? Então dá uma olhada lá, assiste essa aula anterior, depois volta para cá e dá continuidade. Que hoje eu não vou ensinar o que eu ensinei antes, eu vou continuar a partir daqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, já para explicar aqui no começo da aula, para vocês saberem o que a gente vai fazer até o final. Sofrer colisão do que vem caindo e tocando nele, tá? Então eu vou mostrar isso de maneira mais simples e vou levar isso até a complexidade que se usa. E a gente também vai fazer um contador para medir, porque tipo, se eu quiser contar alguma coisa aqui, eu preciso inserir variáveis no sistema, tá? No sistema que eu tenho aqui são os meus objetos. É um sistema orientado a objeto, então por isso vai funcionar. Então vamos fazer o seguinte: toda vez que o cubo atingir o espinho que está aqui na segunda camada, atingir o cubo que está na primeira, né? Quando eu dou play aqui, o objeto cai em cima de mim aqui embaixo, né? Ó, vocês podem ver aí. Deixa eu ver se está dando para ver melhor do outro lado. Então vai dar para enxergar melhor aqui porque está no contraluz. Então sempre que o objeto me acertar, eu quero que apareça no topo esquerdo aqui da tela a pontuação, dizendo aqui o que aconteceu e quantos pontos foram tirados, tá? Então, primeiro, para que essa configuração apareça aqui no canto, a gente tem que habilitar algumas configurações do próprio sistema, tá? Então, eu vou trazer aqui no canto, ó, na câmerazinha. Eu vou rolar aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ó, debug property, beleza? Eu quero que isso aqui esteja, isso aqui tem que estar habilitado para que o que a gente vai fazer apareça aqui embaixo quando eu tiver dentro do Play Mode, beleza? Aí vai aparecer aqui onde tem Debug Property Files, ó, Properties. Embaixo disso aí vai aparecer qualquer propriedade que eu tenha no jogo. Então, deixa eu trazer aqui, não precisava dar esse zoom vocês, mas eu fiz só para mostrar onde é que estava o que, para vocês enxergarem melhor. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar o cubo, tá? Eu vou atribuir ao cubo uma propriedade, mas como eu faço para atribuir uma propriedade? Para atribuir uma propriedade, primeiro eu tenho que exibir um painelzinho que eu tirei aqui de baixo dos Logic Bricks, tá? Com o ponteiro aqui, eu pressiono N. E aqui vai aparecer o Add Game Property, beleza? Aqui, ó, Property. Pressiono N ou vem aqui no cantinho, ó. Vocês estão vendo ali um sinalzinho de mais, ó. Quando eu clico, aparece o Add Game Property. Eu vou adicionar uma propriedade aqui, tá? O nome que eu vou colocar aqui, ó, na propriedade pode ser qualquer nome. Só que eu vou chamar de vida, para dizer que essa propriedade representa a quantidade de vida que o meu personagem tem. Beleza? Eu posso descrever aqui a quantidade de vida, mas o que é que acontece? Eu quero que essa propriedade receba informação e que essa informação tenha propriedade numérica, tá? Então eu posso deixar isso aqui como um float ou como int, beleza? Mas eu vou deixar aqui como um float, tá? Também vai funcionar. Ambos são formatos que permitem que números funcionem.
Então aqui eu vou habilitar essa opção, beleza? Quando eu der aqui um clique, ó. A partir de agora, quando eu der play, deixa eu dar aqui um zoom out para poder mostrar aqui o... Opa. Aqui, beleza. Quando eu der play, aqui embaixo agora eu tenho cube vida igual a 0,00000. E nem, nada acontece, porque não atribuímos nenhum valor, nenhuma configuração. Então a gente vai fazer o que agora? Toda vez que um objeto atingir o meu cubo lógico, tá? E isso já é um sistema de pontos que a gente usa dentro de qualquer jogo. Eu posso pegar isso aqui e levar para aquele primeiro cubo que eu fiz. Vai funcionar igualzinho, tá? Então, para que ele adicione um determinado valor à propriedade vida, a variável vida, tá? Vou começar a chamar assim, para ficar mais fácil, até para que eu organize o pensamento. Então, aqui embaixo, eu não preciso mais estar vendo essa propriedade. Eu vou dar um N aqui para ela sumir. E eu vou habilitar aqui o que vai acontecer quando alguma coisa colidir com o cubo, tá? Para fazer isso, eu vou adicionar um sensor, que vai ser um sensor do tipo collision, beleza? Ó, do jeito que eu vou fazer aqui, não vai usar a propriedade. Depois eu vou ensinar vocês a usar a propriedade para refinar o processo. Então, deixa eu vir aqui do outro lado e eu vou inserir um atuador, tá? Do tipo property, beleza? Então, inserimos aqui um atuador do tipo property. Eu vou conectar os dois e eu vou colocar aqui property vida, né? Ele vai colocar na propriedade vida o valor 5, tá? Então, toda vez que o cubo for atingido por aquele espeto gigante, a propriedade vida vai sofrer um acréscimo de 5 pontos. Então, vamos testar aqui o que a gente fez. Só inserimos o collision, é para funcionar. Dá play aqui. Vou nem mexer o meu objeto, que eu quero ver o 5 aparecendo. Viram ali o que aconteceu? Ó, apareceu um 5 assim que o objeto foi atingido. E aí, olha o que acontece agora. Eu estou sendo atingido por outros objetos e não está acontecendo nada. Por quê? Porque aqui em assign, aqui em property, eu deixei assign, tá? E isso complica por quê? Porque ele só vai inserir o valor 5. Apesar de ter cuidado para que em collision eu tivesse uma propriedade, ou no cubo, desculpa, não em collision, apesar de atribuir uma propriedade com valor numérico para ser inserido o 5, tá? Inclusive você escolhe a propriedade aqui, posteriormente haverão mais propriedades, e aqui embaixo o valor. Mas por que não está tendo soma? Porque você mandou preencher. Você tem que mandar adicionar, beleza? Quando o modo de entrada tiver como adição, toda vez que o seu personagem for tocado por um objeto, ele vai ter somado ao valor. Opa! Mas o que é que está acontecendo? Ó, eu vi ali que se você tocar mais de uma vez no objeto, tô vendo aí que quando você bate, de novo, conta a pontuação. Isso é um dos problemas, porque não necessariamente a colisão que está acontecendo precisa ser no seu objeto, pode ser entre dois objetos, ó. Tá vendo? Quando um objeto acertou o outro, houve o acréscimo da pontuação no seu life, na sua vida. E isso não é interessante. Eu só quero que as colisões que aconteçam no personagem, beleza? Então eu vou configurar aqui, ó. Eu preciso atribuir ao objeto que cai uma propriedade, tá? Assim ele vai conseguir identificar a colisão que você quer reconhecer. Só vai reconhecer colisão quando for entre o objeto e o objeto que tem a propriedade que você mencionar. Eu vou clicar aqui para entrar na segunda camada, vou selecionar aqui o objeto, vou pressionar o N e eu vou criar aqui uma nova propriedade chamada queda, tá? Quando essa propriedade colidir com o cubo, ó, eu não vou marcar isso aqui porque senão vai ficar aparecendo em tela. Então, com a propriedade queda, voltando aqui, eu posso configurar aqui embaixo
escrevendo a palavra queda, não vai aparecer a opçãozinha. Eu vou minimizar aqui, aqui, aqui. Essa colisão vai somar pontos só quando for com o cubo. Então vamos testar aqui agora, tá? Porque não é só falar não, a gente tem que fazer. Tá? Só conta se for colisão com o cubo, tá vendo? Não tá mais tendo contagem dupla quando um objeto atinge o outro. Vou tentar fazer aqui um objeto atingir o outro. Tá? Como a gente estava tendo anteriormente. Com poucos cliques poucas colisões a gente já tinha 95 pontos ali em cima. Agora só estão contando as colisões do personagem, não mais qualquer colisão do cenário. Beleza? Deu pra gente entender isso aqui. Então, criei a propriedade no outro objeto, que só é reconhecida quando há colisão com o objeto que está nessa camada. Deixa eu colocar aqui invertido, que aí vocês conseguem enxergar direitinho o objeto. Então, a gente ainda vai substituir tudo isso aqui por outras coisas. E assim como tem um objeto que tira a vida, também seria interessante ter um objeto que dá vida. Mas vamos fazer o seguinte, antes vamos estipular qual vai ser o limite da vida do personagem, o limite da condição de bom funcionamento da nave, tá? Vamos dizer que de 0 a 1000, de 0 a 200 é o tempo de propriedade que eu vou ter dentro da minha variável vida. A minha variável vida está aqui, eu não estava vendo porque estava minimizada, tá? Então a variável vida está aqui, eu vou dizer que de 0 a 1000 eu vou ter de 0 a 200, vamos fazer de 0 a 1000, tá? De 0 a 100. 0 a 100 vão ser os meus pontos de vida. Quando chegar em 100, meu personagem morre e a fase reinicia. Então vamos criar um dos primeiros sistemas de fase. A gente está criando um sistema de ponto para o personagem, tá? A gente está criando um sistema de reset, ou seja, quando a pontuação do personagem zerar. Ah, mas você está fazendo do 0 ao 100. Galera, isso é só uma questão de representação matemática. Eu posso usar progressiva ou regressiva. Se eu quiser fazer regressiva, eu vou digitar 100 aqui e vou pegar lá o add property, ao invés de adicionar 5, eu vou subtrair 5. Então, isso é uma questão de organização matemática. Eu prefiro fazer assim porque fica mais simples. 0 é o barra cheia, 100 é barra vazia. Então, quando ele chegar em 0% de vida, eu quero que ele reinicie essa fase, tá? Vou fazer o quê? Eu vou adicionar aqui um property, beleza? E aí eu tenho que tomar um cuidado, tá? Porque no momento isso não vai fazer tanta diferença, mas se eu inserir mais de um objeto para dar dano, isso aqui vai ter diferença. No caso aqui, eu vou dizer que quando a propriedade vida tiver com valor igual a 100, e isso vai funcionar, por quê? Porque o dano do meu objeto é 5. Eu não tenho como ter um dano variável e não passar por 100. Se eu tiver uma série de 2 ou 3 objetos que atinjam o meu personagem e que tirem life diferente, ao invés de usar igual, eu vou usar um intervalo. Tipo, eu somo todos os objetos, eu somo a pontuação limite que eu quero que sejam 100 pontos. Eu tenho 3 objetos, um que dá 20 de dano, um que dá 10 e um que dá 30. Eu somo os 3, eu tenho 50. E aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar o life que eu quero, que é o mínimo, e o máximo que vai ser esse máximo de variação que eles vão poder efetuar entre 0 e 100. Ele vai entender exatamente quando chegar a 100. Porque se você deixar igual como a gente vai fazer, o que é que vai acontecer? Ele não vai passar por 100, ele vai saltar de 998 para 101 ou 102 e já vai escapar do reset, tá? Então eu vou vir aqui em cima e eu vou adicionar aqui, galera, um actuator novo, tá? Um tipo novo de actuator que vocês ainda não viram, que é o do tipo Scene. Ele já vem configurado aqui, ó, o atuador do tipo cena para resetar a fase. Então eu vou conectar aqui os dois, beleza? Vou minimizar, vou minimizar aqui, já está tudo ok. Então, quando o meu personagem chegar a 100 pontos de vida aqui em cima, né?
onde eu tenho a propriedade vida, que está no cubo, né? Que eu podia ter lido e eu ia saber onde é que estava. E o meu jogo reinicia, tá? Isso é basicamente um endgame, né? Os primeiros jogos eles eram assim. E por que que os primeiros jogos eles eram assim? Tão curtos, né? Na realidade eram bem mais cruéis porque não tinha a estrutura de life. Os primeiros jogos eram one hit kill, era uma pancada e uma morte, viu aí, ó? Chegamos em 100 e o jogo reiniciou. Então, galera, eu vou parar aqui hoje, tá? Eu vou fazer essa aula um pouquinho mais curta para dividir em mais conteúdos, porque são conteúdos muito complexos e aí eu preciso estar recebendo algum tipo de feedback. Eu vou deixar aqui no final dessa aula, 2 links para vocês. Um link para a aula anterior a essa, que é necessária para que vocês realizem essa, como eu tinha prometido. E um link para a aula que eu falo, as primeiras aulas em que eu falo de modelagem de personagem, tá? Então o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, por mais que você esteja interessado só aqui, você vá lá e dê uma olhada no desenvolvimento de personagem. Por quê? Porque eu vou pegar depois e nós vamos substituir tudo isso aqui por objetos. Esse objeto pode ser um personagem. Eu vou desenhar aqui com vocês uma navinha e tal, mas se você quiser aprender um pouco mais, esse conteúdo tá lá. Eu vou deixar na próxima aula, eu vou estar falando com vocês sobre representação gráfica. Hoje eu queria estar falando só sobre contagem de pontos, tá? A gente tem ali um sistema simples de contagem de pontos, e isso aí a gente vai fazer para tudo. Se eu quero que o objeto tenha uma determinada vida, um espaço de tempo em que ele possa levar hit, levar pancada, ele vai ter que ter uma propriedade que vai apresentar alguma condição numérica para automatizar essa função. Então, nós vamos estar construindo aqui, variando. Próxima aula eu ensino para vocês duas coisas. A gente vai aprender a criar as barras de life e de representação, porque eu posso usar uma barra dessa para representar qualquer coisa dentro do jogo, como a estamina, que foi uma moda no final dos jogos do Play 2 e que viralizou nos melhores jogos das gerações seguintes. E vamos criar variações de objeto. Eu vou inserir aqui um objeto também para me dar vida. Tá? Quando eu receber uma colisão, minha barra de vida se expandir. Vocês estão vendo aí como eu jogo bem esse tipo de jogo? Então, é isso aí, pessoal. Estou gostando muito de estar fazendo essas aulas, de estar tendo as visualizações. São assuntos difíceis, eu sei que muita gente não consegue terminar, mas se esforça um pouquinho, pergunta e compartilha, que aí a gente vai conseguindo um alcance cada vez maior, atingir cada vez mais pessoas. Tá vendo ali, ó? Perdi vida. Vamos aprender a transformar esse número aí em uma barra de representação, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou parar de falar besteira, que senão as aulas ficam enormes. E eu agradeço pela sua consideração.